Saudações, One Love. Bem-vindos ao novo programa do Pensamento de Umbanto. Nesse programa de hoje, irei falar acerca da União Africana. A União Africana é uma organização africana, como o nome diz, que foi formada em 1963, no primeiro período pós-descolonização, digamos assim. É uma organização que atualmente é composta por 55 países africanos. Desde 1963 até agora houve alterações, vamos dizer assim, em termos de países que componentes, porque a África sofreu alterações. No passado não existia o sul do Sudão, não existia a Eritreia, acho que mais dois países mais. O norte do Saara também não existia. Esta organização foi criada para, como o nome deduz, unir os africanos em termos políticos, econômico, financeiro, cultural, algo tradicional e unir os africanos para a sua democratização, mas essa democratização teve como, digamos assim, o ponto principal primeiramente no ano 2002. No ano 2002 foi feita a alteração do nome, antigamente chamava-se Organização de Unidade Africana, ou UA. Hoje, em 2002, houve alteração para simplesmente União Africana, UA. Em 2002, a organização tem como sede na Etiópia, na Addis Abeba, capital da Etiópia. E, como disse, tem atualmente 55 membros e abrange, digamos assim, uma população calculada de 1,5 bilhões de habitantes africanos, naturalmente. É de realçar que em 2002 também foi construída a sede da União Africana em Addis Abeba. E eu digo assim de forma um pouco mais... É sério, o assunto é sério, mas é de realçar que a sede da União Africana foi construída pelos chineses. O governo chinês gastou 200 milhões de dólares na sua construção. Nenhuma firma africana fez a sua contribuição. Nenhum trabalhador africano, digo assim, contribuiu na sua construção. Nem canalizadores, nem já motorista de carros, porque faz a transportação de materiais. Simplesmente foi uma oferta do governo chinês. É algo, do meu ponto de vista, inacreditável, em que mostra que, quer dizer, os chineses mostraram-nos, vocês são incapazes de fazer algo. E foi uma oferta. Todos os estados, na altura, 2002, lembro muito bem, todos os chefes de governos e presidentes foram para Addis Abeba, todos eles bem sorrindo, tirando fotografias em câmaras, mostrando os seus fatos caros, as suas joias e tal, mas eles esqueceram que aquilo era uma aberração para o próprio continente. É algo que eu gostaria de realçar. A organização africana várias metas que eles traçaram, já no princípio da sua fundação, como em 1963, como, desculpa, no ano 2002, que são a integração política e econômica do continente, o fortalecimento da democracia, como também gerar a paz, a segurança e promover e fortalecer os direitos humanos. Esses objetivos, no meu ponto de vista, não são objetivos
digamos assim, sérios de alcançar. Por quê? Porque a organização dos 55 países africanos que fazem parte da organização, encontramos apenas 8 países que realmente são democráticos, ou pelo menos estão ao caminho desta democracia. Mas vou para a parte de frente, quer dizer, integração política. Ok, integração política é mais ou menos em que os presidentes às vezes fazem viagem de um outro país para o outro, fazem cooperações bilaterais ou assinam acordos bilaterais e em vários aspectos, ou em vários setores. Não. Mas não é abrangente o continente, quer dizer, não é algo que é traçado para que o continente, no seu todo, dê um passo para frente. Mas vejamos, dessa parte não é tão positiva, mas, como disse, não é abrangente. Na integração política, na integração econômica, não existe realmente também de uma forma abrangente o continente todo. E, do outro lado, no fortalecimento da democracia. O fortalecimento da democracia não é possível quando 80% dos países componentes, ou dos países componentes, ou membros componentes da organização, 80% são regimes autoritários ou ditadores. Yeah? E encontramos os outros 20%, que a componente são 8 países, que entre eles são a Namíbia, Cabo Verde, África do Sul, as Ilhas Seychelles, as Ilhas Maurícias, Senegal, Gana e África do Sul. Como já disse, são os países que realmente acontecem eleições democráticas. E eu digo, nessas eleições democráticas não significa simplesmente votar, né? Votar e a sua contagem, que depois surgem muitas reclamações dos opositores, mas sim a democracia começa já num espaço aberto para discussões, em que os partidos opositores, os partidos que vão para as eleições têm o direito a serem ouvidos nas rádios nacionais ou nos canais de televisão nacionais, em que surge a discussão dos opositores nesses canais nacionais, né? Em que tanto o opositor é visto e ouvido em todo o país pelo canal central do país, que são as televisões nacionais, como também o governante, os que estão a governar são vistos. Nos outros países não acontece isso. Só simplesmente os que estão a governar são ouvidos e vistos na televisão, nas rádios, ou sejam, digamos assim, lidos nos jornais. Isso já não acontece. É neste ponto que tanto as organizações internacionais que avaliam democratização nos países chegaram a este ponto. Quer dizer, 80% são, como disse, são ditatoriais e são, digamos, regimes fora da democracia. E por isso mesmo a democracia, fortalecimento da democracia não é possível, não será possível dentro da organização africana. Em relação à paz e à segurança, quer dizer, a paz, um país não é, enquanto não houver democracia, enquanto não houver, ou digamos assim, livre expressão, debates construtivos em termos democráticos, não é que existe paz. Paz não é só simplesmente quando houve guerra, depois fazem acordo de paz e dizem está em paz. Não, paz significa liberdade. Liberdade de exprimir, liberdade de mostrar, liberdade de dizer que não é só de criticar, mas também de vamos dizer assim, elogiar. Quer dizer, isto tem a ver com a paz e a liberdade. Mas agora vamos na parte que eu vou, na parte
concernente à paz. O continente africano é um continente extremamente inseguro. Há muitos sítios em que há insegurança, a questão da República Democrática do Congo, Ruanda, o sul do Sudão, vários conflitos pós-eleitorais, como na Guiné-Bissau, que surgiu, vamos dizer assim, a insegurança ou o golpe depois das eleições. A União Africana não tem resposta, porque não tem um conceito como resolver situações desse tipo. É que a paz e a segurança no continente, neste lado que eu digo, em relação a conflitos, não é garantida, não é assegurada pela a unidade africana. E em termos de promoção dos direitos humanos, não é possível. 80% são regimes, 80% dos países são regimes autoritários, ditadores. Não é possível. Estes países não têm realmente a tendência, o interesse de defender os direitos humanos, porque já a partir do momento em que eles tornam-se ditatoriais ou autoritários, os direitos humanos são cortados automaticamente. Pode-se falar de forma formal que existe, assinamos o acordo de defesa dos direitos humanos, isso por aquilo, mas não tem não é a realidade, não exprime, não expõe a realidade que é mesmo que se deseja. Mas nos outros países, 8 países que eu acabei de citar mais um pouco para trás, procura-se realmente, vamos dizer, exemplo do Cabo Verde, exemplo da África do Sul, do Botsuana, realmente tem a defesa dos direitos humanos, não só foram assinados acordos, mas eles procuram fortalecer o direito humano dos cidadãos. Então, no dia 16 de fevereiro de 2026, este ano, realizou-se em Addis Abeba novamente a 39ª plenária da União Africana. Presidentes, primeiros-ministros, chefes de governos dos países de membros da União Africana tiveram presentes. O que me faltou de vista é, na sua resolução final, são metas para os próximos anos. Se é 3 anos, se é 2 anos, se é uma década. Faltou uma vista que não existe para o continente africano, infelizmente. E por quê? Porque o tema desta sessão da União Africana, da plenária deste ano, é de refletir sobre a nossa história e comprometermos mais uma vez com o futuro caracterizado pela unidade, justiça e progresso partilhado. É algo que é vago, é uma resolução vaga. Quer dizer, é uma resolução final, é vaga, que não tem um peso ou impacto que devia ter para um continente que é extremamente debilitado em todos os aspectos, debilitado, não é só em termos políticos, não é só em termos de democratização, não é só em termos da paz, da segurança, dos direitos humanos. A economia africana é muito fraca, muito fraquíssima. Seria desejável que a organização africana tivesse um impacto para os cidadãos. As pessoas os africanos teriam que ver a organização africana como algo que dá impulso, né? Dá um impulso aos países para que situações extremamente importantes no continente sejam resolvidas 5 ou 10 anos depois. Isso não é. Por exemplo, tinha que promover, por exemplo, uma resolução ou dizer, criar uma linha
para promover a agricultura. Porque a agricultura? O continente é vasto, tem água, tem isso, tem água, tem terras férteis, e promover a agricultura de forma organizada, cada país, mas coordenada, por outro lado, pela Organização Africana, porque nós somos um continente onde mais pessoas não têm para comer. Quer dizer, somos um continente onde existem mais famintos neste globo. E um, seria uma das coisas que a Organização Africana tinha que fazer para, quer dizer, criar um intercâmbio agrícola em que os produtos africanos teriam gerir, quer dizer, a mobilidade de produtos africanos de um país para o outro. O que acontece hoje é que os países vêm dos outros continentes, vêm da China, e vamos, arroz vem do Vietnã e por aí fora. E também neste ramo queria promover diminuir o desemprego, faria a diminuição do desemprego, ou promover a educação. Né? O continente, em termos de educação, é muito fraco. Yeah? É muito fraco. Promover a educação, eu digo na educação de formas privada, em que existem colégios, escolas de formação profissional privados, mas promoção da educação pelos governos. Yeah? Promoção na formação profissional. Promoção na formação científica e o intercâmbio científico. É aí que a União Africana devia conversar e acertar métodos, vias para desenvolver nesse campo. E aí poderíamos dar um passo grande para diminuir o desemprego, alto que existe em África, como também promover e fortalecer intercâmbios no ramo do transporte aéreo, no ramo do transporte marítimo, transporte terrestre. E por que isso? Porque fazendo algo para a agricultura, promover a agricultura da forma continental, exigiria, como disse, o intercâmbio entre os países para tal, na parte no intercâmbio em transportes aéreos, transportes marítimos, transportes terrestres e ferroviário, traria desenvolvimento no país, no continente, como intercâmbio também financeiro. Os países africanos não se emprestam dinheiro, porque eles não têm. Não tem uma estratégia que vem da União Africana. Enquanto mantermos a África, o continente africano só será forte quando a instituição mãe africana, que é a União Africana, realmente criar uma estratégia africana de desenvolvimento. Porque falar da história, estamos sempre como no lado em que somos sempre os vítimas, não vão. A África precisa de uma organização forte, fortíssima, que realmente tem um plano amplo de desenvolvimento de 15, 20, 30 anos para que a África deixe de ser um faminto, deixe de ser um continente que está por trás de todos e tudo. Obrigado, hoje ficamos por aqui. Obrigado pela vossa audiência. Até a próxima vez. Saudações, one love. Saudações, one love. Bem-vindos ao novo programa.
do pensamento de Ubuntu. Nesse programa de hoje, falar acerca da União Africana. A União Africana é uma organização africana, como o nome diz, que foi formada em 1963, no primeiro período pós descolonização, digamos assim. É uma organização que atualmente é composta por 55 países africanos. Desde 1963 até agora houve alterações, vamos dizer assim, em termos de países que componentes, porque a África sofreu alterações. No passado não existia o sul do Sudão, não existia a Eritreia, acho que mais dois países mais. O norte do Saara também não existia. Esta organização foi criada para, como o nome deduz, unir os africanos em termos políticos, econômico, financeiro, cultural, tradicional, e unir os africanos para a sua democratização. Mas esta democratização teve como digamos assim, o ponto principal primeiramente no ano 2002. No ano 2002 foi feita a alteração do nome, antigamente chamava-se Organização de Unidade Africana, ou UA. Hoje, em 2002, houve alteração para simplesmente União Africana, UA. Em 2002, a organização tem como sede na Etiópia, na Addis Abeba, capital da Etiópia, e, como disse, tem atualmente 55 membros e abrange, digamos assim, uma população calculada de 1,5 bilhões de habitantes africanos, naturalmente.